Eu até dou o recado aqui. Onde está a câmera aqui? Você, profissional de logística, que tem mais de 50 anos e quer voltar para o mercado, eu acho que procura a gente, tem espaço. Porque você trabalhou, às vezes, lá no chão de fábrica, eu valorizo muito isso, valorizo demais. Tanto que eu tenho trabalhado muito profissionais, quando eu trago do mercado, profissionais que têm esse encarreiramento, sabe? Que trabalharam no chão de fábrica, que vieram lá de baixo, buscaram, sabe? E tiveram vontade, porque eles têm uma resiliência incrível. Olá, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso NS TechCast, o nosso programa aqui para falar de logística, para falar com profissionais que inspiram os outros profissionais aqui do nosso setor. Quem está comigo hoje, quem vai me acompanhar nesse bate-papo aqui é o Rafael Martins, vice-presidente da unidade de software embarcador da Nestec. Rafa, obrigado de novo aí pela tua presença aqui com a gente. Tamo junto, é sempre um prazer estar aqui com você e principalmente com os nossos convidados, né? Que, de fato, acho que abre a cabeça para quem conversa aqui e principalmente para quem está vendo todas as sequências que a gente costuma lançar no mercado. Obrigado isso aí, pelo convite. Essa é a ideia, valeu. Bom, hoje a gente vai falar de logística de grandes volumes, vamos falar de ESG, vamos falar sobre operações muito grandes, né, e sobre os desafios que elas representam no nosso universo. Quem está com a gente aqui hoje é o Fábio Saldanha, diretor de logística da ArcelorMittal. Saldanha, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, poder falar com vocês de logística, um assunto que eu estou há mais de 25 anos no mercado, então agradeço realmente estar aqui com vocês. Valeu. Cara, e assim, eu sempre peço para o pessoal se apresentar em 30 segundos. Para quem não te conhece ainda, quem que é o Fábio Saldanha? Conta aí pra gente. Vamos tentar os 30 segundos, né? Então, meu nome é Fábio Eduardo Gomes Saldanha, eu sou diretor hoje estou como diretor hoje de logística e planejamento na ArcelorMittal. Tenho 25 anos de carreira, comecei minha carreira em 2001 como estagiário na Ambev, né? Foi um momento muito importante da minha carreira. Acho que naquela época a logística começava a ter um protagonismo grande, né, dentro do mercado. Acho que as empresas até 2000 procuravam muito produzir e vender, né? Depois eles descobriam que tinha um elo na cadeia muito importante a ser visto e era muito na moda, estava muito na moda na época. Eu acabei escolhendo optar pela Ambev, né? E foi um momento muito bom na minha carreira, né? Eu trabalhei lá durante 17 anos, né? Uma fase importante de aprendizado, né? Tanto na área de distribuição como na área de armazém, autosserviço. Trabalhei muito tempo como customer service lá. Terminei minha carreira depois numa spin-off, spin-off é uma JV, vamos chamar assim, que a Ambev fez na época com a do Bem, né? Foi um momento também muito importante. Foi um momento que eu acabei trabalhando quase que uma startup dentro de uma grande empresa, né? Experiência muito interessante. Depois fui para a Cargill, fiquei 3 anos na Cargill, peguei esse período de pandemia lá também. O agro é um mundo totalmente diferente, né? Uma logística muito mais cadenciada, né? Altos volumes também, exportação muito forte. Então, trabalhei lá durante 3 anos e depois vim para a ArcelorMittal. Estou há 4 anos hoje na ArcelorMittal, trabalhando. Entrei como gerente geral lá de logística e agora estou como diretor de supply chain, né? Planejamento e logística. Então, é uma carreira que consegui passar por várias áreas dentro do supply, né? Tanto armazém, quanto transporte, quanto customer service, como a parte de logística, efetivamente, né? E planejamento também. Então, essa experiência me traz hoje a possibilidade de liderar hoje 250 pessoas, né, próprias, e uma responsabilidade enorme dentro do mercado de siderurgia, né? Uma empresa que hoje é líder mundial, né? Na verdade, segunda empresa no mundo e a primeira no Brasil, né? 42% do volume produzido no Brasil de aço está na nossa estrutura, né? Então, uma responsabilidade bastante grande, mas me sinto sempre preparado por essa experiência que eu acabei de contar para você. Muito legal. Bom, você e o Rafa já se conheciam, né, de Ambev? Sim, a gente se encontrou, né, alguns anos na Ambev, o Rafa também trabalhou lá. É uma escola, né? O Rafael sabe disso. Tenho contatos com os meus amigos de Ambev até hoje. Eu acho que a gente formou uma equipe muito boa. Hoje você vê nas grandes empresas lideranças em supply chain, grande parte passou por lá, né? E, sinceramente, o Saldanha já me ajudou muito na vida. Eu lembro uma época que
eu cuidava da Regional São Paulo, ele era o nacional de autosserviço. E, cara, a Ambev dobra o volume no final do ano, né? Então, a gente tinha uma sociedade muito grande ali para conseguir caminhão no final do ano para fazer o verão da Ambev. Então, pô, fica primeiro os agradecimentos já por toda essa história que a gente tem junto aí. É isso, Rafa. E muito legal. Tamo juntos. Legal, muito bom. Cara, e assim, como você contou, né? Você sempre lidou com operações de grande escala, né? Coisas muito grandes. O que muda de uma gestão logística numa Ambev, por exemplo, para um produto como o que você faz hoje, que está na ArcelorMittal, né? A logística muda muito quando a gente fala desses produtos? Me fazem muito essa pergunta, né? Até porque como eu passei por esses dois mercados, né? É bem interessante. O conceito não, sabe, Guapo? O conceito é muito parecido. As técnicas que você usa dentro do processo. Agora, obviamente, quando a gente fala de transporte, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo em transporte, né? O produto da Ambev é um produto totalmente paletizado, né? Então tem as dimensões mais fixas. Tá. E você usa 100% com empilhadeira, né? Já no mercado siderúrgico, é muito raro você usar a empilhadeira, porque a dimensão e o peso dos produtos são muito diferentes. Sim. A siderurgia trabalha com um vergalhão de 15 metros e trabalha com barras menores, né? Você tem perfis de vários tipos de tamanho, né? Então, o peso, a dimensão, né? Faz muita diferença. E aí você parte para uma ponte rolante, por exemplo, e você tem um caminhão específico para esse tipo para carregar esse tipo de produto, né? Pela dimensão que ele tem. Então, existe uma particularidade, por exemplo, na roteirização, que é bem diferente. É mais fácil roteirizar um caminhão paletizado, é mais difícil roteirizar um caminhão com o perfil que a gente tem hoje na ArcelorMittal, né? Então, tem as suas particularidades. Agora, o conceito de buscar ocupação, produtividade, entregar mais rápido, a exigência do cliente na pontualidade da entrega, é tudo igual. Não muda, né? Não muda. Né? Você tem, assim, o objetivo final ele é o mesmo, o conceito ele é o mesmo, Tá. Só que a característica do negócio é um pouco diferente. Nossos armazéns, por exemplo, são armazéns preparados com piso para altos volumes, para pesos de toneladas, né, que é o que a gente trabalha, né? A movimentação é mais lenta do que a movimentação de um produto de alimento, por exemplo, de bebidas como da Ambev. Então, realmente, a característica é diferente, mas o conceito em produtividade, em ter redução de custo, é tudo igual. A cobrança é a mesma, Rafael. Tá bom. Mas, cara, hoje, assim, qual seria o teu maior desafio na logística que você tem hoje aí, que você tem que gerir? Qual que seria o maior desafio quando a gente fala desse tipo de carga? Eu acho que tem vários, né? Eu elencaria aqui alguns, assim. Acho que para todos os mercados são pessoas, né? Gestão de pessoas. Acho que a gente está passando por uma fase onde a gente tem várias gerações dentro de uma mesma empresa. Gerações do Z ao A, né, com características, com vontade, com anseios, com objetivos de vida talvez bem diferentes, né? Então, acho que hoje o grande desafio é o engajamento dessas pessoas, é manter essas pessoas na empresa, né? Hoje você pegar, eu vi algumas pesquisas aí, a Google, que são empresas que são exemplos, né? Você pega essas techs e tal, as pessoas não ficam mais de 3 anos, né? Quem que vai ficar numa siderurgia, às vezes, também, né? Que não tem, às vezes, um atrativo para uma geração nova dessa. Então, a gente tem que engajar, a gente tem que mostrar um propósito, a gente tem que formar essas pessoas, tentar trazer. A minha geração já era uma geração que a gente buscava, né, o longo prazo. A geração aqui que é muito curto prazo, é muito agora, não tem mais esse negócio, se eu te prometer ações lá na frente e tal. Ele quer para agora. Então tá muito difícil engajar. Acho que o primeiro desafio hoje como diretor são as pessoas, né? E outra, assim, o mercado em si. O mercado de siderurgia no Brasil ele é muito competitivo, né? A gente tem hoje um dos grandes inimigos nossos, que é o importado, né? A Gerdau é a nossa maior concorrente. A Gerdau tem uma grande parcela do mercado, né? Mas o importado vem entrando no Brasil. Agora, recentemente, ontem, anteontem, o Trump anunciou o dobro tarifário no aço no Brasil para os Estados Unidos. Então, isso também inunda mais ainda
a quantidade de volume no Brasil, que faz o preço oscilar bastante. Então está sendo bem desafiador trabalhar nesse mercado, né? E reduzir custo e buscar produtividade. Então, com certeza, são tecnologias como a ajuda, por exemplo, da NSTech de trazer soluções para a gente que vão dar produtividade, que vão dar eficiência, que vai ajudar a gente a competir nesse mercado, né? Ano passado eu fiz uma visita na China, fomos em várias empresas lá e a gente vê o quanto eles estão realmente avançados na frente na gente em termos de tecnologia. Então o produto não chega aqui no Brasil só por causa de subsídios de governo. A gente vê claramente que eles têm também muita produtividade e muita eficiência nisso. É por isso que o produto chega também nesse preço, nessa competição que tem hoje dentro do mercado brasileiro, né? Então, realmente, o desafio é produtividade, reduzir custo, tanto em armazém, reduzir custo em transporte, planejar melhor as usinas, trazer um melhor estoque mais saudável para atender o volume de vendas. Então, tem bastante desafio hoje, assim, em essas empresas de grandes volumes, como você comentou, e a nossa não é diferente. Legal. Hoje a logística nesse setor representa uma parcela significativa do custo? Como é que funciona isso? Sim, é uma parcela significativa, é média de mercado, 13%, 14%, e não só do produto, também do insumo. Eu faço toda a sucata, né, que é o inbound nosso também, então tem uma parcela muito significativa também no custo da sucata. Então, assim, é um desafio sempre de reduzir bastante da produtividade, melhorar a ocupação de veículo, fechar melhores contratos, ter tecnologia para monitorar caminhão, fazer o máximo que a gente pode fazer em vários projetos para poder reduzir esse custo em relação não só ao produto acabado, que foi a tua pergunta, mas também em relação à matéria-prima. Matéria-prima, legal. Quando entra em tecnologia, eu acho que tem a questão... Tem um benchmark no mercado que é a torre que vocês colocaram no Arcelor, né? Então, fala um pouquinho disso pra gente, A torre como você vê torre como oportunidade pro mercado como um todo e como vocês fizeram isso? Explora um pouquinho isso pra gente. A torre é muito interessante. Eu entrei há 4 anos atrás, a torre eu construí eles estavam pensando na torre de controle e eu entrei nessa construção da torre de controle junto com o time, né? A gente trabalha na Arcelor com basicamente 2 torres de controle. Uma torre de controle de transporte, que é terceirizada, né, que acompanha o caminhão da saída das nossas unidades até a entrega ao cliente, em 100% dos nossos caminhões, né? E a gente tem uma torre de controle de pedido, que essa torre de controle é a mais importante. Essa fica dentro da ArcelorMittal, é gente nossa própria, né? Onde nós controlamos desde a entrada da ordem de venda no nosso sistema até a entrega final ao cliente, né? Então a gente entende a torre consegue ver todos os gargalos da cadeia como um todo, né? E a gente tem um indicador que é touchless order, que a gente quer chegar, né? Que é não ter nenhuma interação na ordem de venda, o mínimo possível para que ela trafegue até o cliente. E hoje a gente mede esses gargalos. É como se fosse uma curva de rio. Sim. E à medida que ela vai parando, a torre acende onde está parado, né? O pedido pode estar parado porque não tem crédito, o pedido pode estar parado porque não tem produto, ele pode estar parado por um bloqueio que o comercial definiu, ele pode estar parado porque ainda a usina não produziu ou vai produzir, ele pode estar parado porque o caminhão ainda não chegou lá para carregar. Então, todas essas etapas a gente monitora hoje dentro da torre de controle. Só que ainda, Rafael, de modo muito corretivo. Sim. Acontece o problema, a gente atua, né? Então, nós estamos trabalhando agora dentro da empresa de fazer um modo mais preditivo. Sim. Né? Então, trabalhar olhando uma previsibilidade e tentar entender através de dados, né, onde pode estar os problemas para a gente já atuar antes que eles aconteçam. Legal. Assim, existe uma tendência até, né, nessa questão de trabalhar com dado, enfim, agora IA e essas coisas todas, né? Isso já está claro assim para os profissionais? Você acha que isso é uma jornada que a gente já consegue desenvolver ou está muito no início? Assim, como é que você vê isso? Eu acho tem uma frase que o Mittal fala muito para a gente, que a gente tem que aprender a andar antes de correr, né?
o básico. Né? Sim. Eu acho IA fantástico, né? Mas o chinês me ensinou que a gente tem que apaixonar pelas soluções e não pelos problemas. Desculpa, pelo problema e não pela solução. Porque solução tem um monte no mercado. A gente fica apaixonado por IA, a gente fica apaixonado por tecnologia, a gente acha tudo maravilhoso. Agora, de fato, aquilo resolve o que você tem que fazer. Então, assim, eu acho que esse exercício que nós, nas empresas, temos que fazer. E eu acho que está muito no começo. A gente tem que fazer a análise dos nossos gargalos, os nossos problemas primeiro. Se apaixonar por eles de maneira assim, tá, entendi, eu sei, agora deixa eu olhar se essa solução realmente ela funciona. Às vezes a solução que você procura é uma planilha em Excel, tô dando um exemplo desse. Sim, né? Sim, resolve. Né? Você fazer um solver no Excel já resolveu o seu problema. Aí você tá procurando um robô que vai te durar, vai dar assim, uma máquina que não precisa para aquele pequeno problema que você tem. Né? Então, assim, eu vejo o mercado, sim, muito avançando a passos largos, mas eu ainda vejo muitas soluções bonitas que, na prática, elas não resolvem o problema. Elas são mais fakes, assim, sabe? Elas parecem que resolvem, mas elas não resolvem. Porque a pessoa se apaixonou pela solução, se apaixonou por aquela tecnologia que ela acabou colocando na empresa dela, ela não deu resultado. Aqui a gente tem, como a gente trabalha com tecnologia na Nestec, a gente acaba tendo muito contato, né, com tudo isso e encaixa muito o que você falou, assim, sabe? Se você não escolher a tecnologia que dê o resultado que a logística espera, né, que é, redução de custo, ou melhor de nível de serviço, ou própria segurança, é muita coisa para um problema simples de ser resolvido. Então, aqui, por exemplo, a gente investe muito em colaboração. Né? Então, como a Nestec tem uma vertical inteira de transportes, né, de transportadoras, operadores logísticos e tal, e outra vertical de embarcadores, vamos falar assim, acho que o segredo da inteligência artificial é unir essas forças. Porque aí sim você traz solução para os dois lados, né? Demanda e oferta conectando e dando visibilidade para o que é melhor para os dois. Então, acho que é nessa linha que a gente está buscando aqui as soluções de IA, porque as soluções dentro dos produtos, de fato, muitas vezes o cliente fala, mas isso aqui eu já resolvo de um jeito mais simples. Então, é só o começo na logística, de fato, e tem muito ainda para a gente aprender, e eu acho que cada um que vai falando sobre isso tem um exemplo, mas está longe ainda do que todo mundo consegue imaginar que vai fazer, né? É algo muito tangível, né, a logística? Então, é muito físico. Sim. Então, também acho que tem muito mais questão de inteligência artificial, de reconhecimento de imagem, de produtividade ali física mesmo, do que só a questão dos dados. Né? A gente tem vários ângulos. E esse ponto que você falou me lembrou outra coisa. Assim, a gente, quando você não faz essa conexão da demanda com o que você realmente precisa, acontece aquela onda de customização. Você pega o sistema e você quer fazer ele fazer do seu jeito, porque ele não está preparado para o teu problema. Sim, então você quer construir para que ele resolva o seu problema. Aí ele vira um Frankenstein. E a empresa de tecnologia, ela no papel dela, ela não vai falar não para o cliente. O sistema faz isso, faz isso, faz. Ele faz tudo. No final das contas faz, mas tem que desenvolver. Sim. Aí ela era a solução que era para resolver um negócio simples, ela acaba tentando resolver um negócio muito mais complexo. E aí, isso traz vários problemas, tanto para a empresa de tecnologia quanto para o parceiro. Já passei por problemas desses na minha carreira, então eu falo de propriedade, que acho que o ideal é você entender se aquele sistema encaixa com o seu problema, para você não ter que mudar. Se eu colocar ele aqui, ele vai resolver. Né? Eu não preciso customizar. Eu vou fazer exatamente o que o sistema está propondo. Então, realmente, ele resolve o seu problema. Agora, se você tiver que customizar, é porque ele resolvia tão bem assim. É isso. Cara, e você falou, né, que, enfim, que inovação começa pela dor do cliente ali, né, não pela tecnologia em si. Concordo 100% com você. Mas no caso de movimentação de grandes volumes, assim, né, existe uma dor mais específica do cliente, assim, que a logística precisa resolver? Você diz estrutural? Ou, por exemplo, tem que personalizar muito ou não, ele precisa de horários específicos ou não, de entrega,
Como é que funciona isso? É assim, empresas de grandes volumes, né, no Brasil, hoje o mercado está extremamente exigente para tudo, seja no B2C ou no B2B também, né? A gente até estava conversando esses dias, né? A pontualidade da entrega, o tanto o cara que é consumidor está exigindo, quanto também a própria empresa, né? Por si só, a gente atende muito B2B, também exige, né? Uma obra de construção civil, você está construindo uma laje, então tem uma dor incrível que assim, você tem que entregar aquela laje naquela semana, senão ele fica com a obra parada a semana toda. É porque ele só está esperando ter material. Sim. Geralmente, canteiro de obra não tem estoque. Então, uma das grandes coisas no nosso mercado é o estoque fica com a gente. O cliente trabalha com o estoque com a gente. Então, a gente tem que preparar o estoque para ele, esperar ele chamar. Ser pontual. E ser extremamente pontual. Não tem outra alternativa, né? Então, a pontualidade hoje, ela é uma dor, assim, é uma exigência do cliente. E serviço. A gente tem que agregar essa pontualidade hoje, nas logísticas de massa, principalmente, né? Agregar serviço. Porque entregar pontual hoje, não sei se vocês concordam, já é básico. Já é obrigação. Já é obrigação. Né? Se você não entrega... Hoje, depois da pandemia, então, a gente provou que a logística é capaz de entregar, né? Então, todas as empresas agora são pressionadas. Mas peraí, os caras me comparam com o Mercado Livre. Mas acho que é... Só que eu não sou uma empresa de tecnologia aqui no Mercado Livre. O Mercado Livre é uma empresa de tecnologia. Está preparado para aquele negócio. Eu não tô. Eu ia comentar isso. Hoje a expectativa no B2B é igual a do Mesmo B2C, do B2C, né? né? Exatamente. Então, eu consigo ver isso no B2C, na minha pessoa física. Eu quero isso na minha pessoa jurídica, né? Isso é muito comum. Hoje é o que a gente ouve mesmo. Né? E você quer saber o agravante? O agravante do B2B é que ele não paga por isso. É isso que eu ia falar. O custo muda, né? O custo muda de dar essa experiência. Só que ele não paga. A gente, quando é B2C, vai no Zé Delivery, eu quero uma cerveja, eu tô com churrasco, tô precisando... Você nem vê o preço que o cara tá te cobrando de frete ali. Tá ou cobrando eventualmente você paga mais caro para chegar rápido. Né? Certo. Mas assim, no B2B, numa obra, eu vou te entregar um caminhão com Munk, que tem um guindaste que vai descarregar para você. Mais do que sua obrigação. Só que este caminhão de Munk custa, né? Sim. Então o mercado do B2B, né? Na Cargill também era assim, né? A gente entregava muito para B2B, fazia VMI com alguns clientes para entregar óleo para fritar batatinha Ruffles e tal, caminhões granéis e tal. A gente fazia toda uma entrega personalizada, tudo, mas assim, isso não é visto financeiramente para eles como uma oportunidade de, não, então vou te pagar por isso, tal. Então, o B2B tem esse agravante. Ele exige, igual o B2C, a pontualidade, mas, na minha percepção, eles não pagam por isso. Não pagam por isso. Qual tipo de serviço você entende que a logística consegue oferecer no mercado? Hoje, no meu mercado, assim, eu acho que dá, olhando mais no siderurgia, né? A gente entrega produtos já pré-prontos, né? Vamos dizer assim, você, em vez de entregar um vergalhão reto, você já entrega ele dobrado, uma armadura para o cara só jogar o concreto lá dentro e entregar. Perfeito. Então, isso está dentro de uma área de serviço que está abaixo da minha estrutura, né? É quase que uma barra, por exemplo, eu corto ela, faço toda da maneira, na dimensão que precisa para a obra ou que precisa para um mercado automobilístico ou que precisa porque a gente entrega também para a indústria, né? Não é só para construção civil, para indústrias também a gente entrega, né? Perfis e tal, cantoneiras. A gente pode entregar, às vezes, ela cortada, ela na dimensão que o cliente precisa. Então, são serviços que a gente tem. Caminhões, por exemplo, que eu falei, Munk, né? Para não ter a descarga ao cliente, eu uso a descarga nossa, né? Então, eu faço essa descarga mais rápida. Ele também não precisa contratar guindaste para descarregar um caminhão ou tal nosso. Ele vai lá, a gente já faz a descarga para ele. Então, esses tipos de serviço, eu acho que são bem associados. Talvez no mercado da cerveja tal, a gente não tinha muito um serviço agregado, né? Eu lembro que quando eu comecei lá na Ambev lá atrás, o motorista fazia um serviço interessante que era fazer o FIFO do estoque do cliente, você lembra? Verdade. Ele pegava o produto e chegava lá, era obrigação dele fazer isso, né? Só 20 anos atrás, eu nem sei se é hoje assim. Chega lá, o produto estava na frente lá, eu estava lá atrás, ele pegava esse produto do estoque, botava para frente, o que ele entregava ele colocava atrás. Até isso ele fazia. Para garantir que o cliente não vença a cerveja lá, porque no final das contas é prejuízo para o cliente, prejuízo para todo mundo, né? Sim. Então, alguns até abasteciam geladeira.
É verdade, eu ia comentar isso. Eu não lembro se era processo, mas eu lembro que a Tava verdade, no PEX, a né? vida Tava no real era PEX, isso. tava no Getrans, É assim, a verdade. gente cobrava. Então, assim, hoje, não sei se tá, não sei como é que tá hoje, mas eu acho que a logística, ela tem um protagonismo Sim, em em grandes empresas muito importante, cara. Hoje, quando você pega lá a BIS, né? Ela já faz um trabalho dentro do pool de venda, praticamente tudo ali, ela já vende para ele, já dá opção e sim. tal. O trabalho comercial tá ficando só na parte mais relacional ali e tal. Então, por trás, o cara vai lá só na relação, mas por trás o back-office é tudo logístico, Logística. Sim, sim. né? Eu lembro, a gente discutia muito isso e hoje eu acho que a gente tá tangibilizando, né? No passado tinha um vendedor que ia lá, vendia, tinha as áreas que comunicavam com o cliente. Hoje isso está ficando muito digital, né? Mas a entrega do produto nunca vai ficar digital, né? Então, no final, a logística tem um protagonismo de ser o único ponto Contato físico, de fato, com o cliente. sem Por dúvida. isso que eu perguntei um pouco do serviço, né? Porque aí a gente abre uma série de serviços que não necessariamente é a entrega, né? Então, acho que é um campo a ser explorado, uma vez que todo o processo do pedido está se digitalizando, né? Eu lembro também Até que as reuniões viraram online. viraram Então, online. agora, de fato, é só o motorista ou o ajudante que entrega Eu lembro fisicamente. até nas opções de pagamento, né? Se o cara Sim. quisesse pagar no cartão, tal, era o próprio motorista que tinha que fazer, cobrava, que cobrava, né? O ajudante ali, né? Então, assim, a gente está botando uma carga na logística de serviço muito grande. Sim. Tecnologia, com certeza, tem que olhar isso, né, Rafael? Tem. Porque tem muita oportunidade. E no B2B, bastante também. As empresas estão exigindo bastante da gente. Não, e legal, assim, você começou falando assim, putz, cara, trabalhei lá na época que o pessoal vendia e aí só não lembrava que tinha que entregar, né? Assim, cara, tinha um processo importante ali para finalizar. E aí, a minha pergunta para você é isso, né? Assim, você efetivamente vê que as empresas entenderam a importância da logística, né, nesses 25 anos que você está no mercado, de lá para cá, como é que isso evoluiu? Como é que você está vendo essa transição do nosso setor, dos profissionais que trabalham com logística, em relação a isso? Assim? Eu acho que desenvolveu demais. Nesses 20 anos, as empresas criaram diretorias, vice-presidências de supply chain, né? Geralmente você tinha a estrutura abaixo do comercial, às vezes, ou abaixo da área financeira, né? Pequenas empresas começaram a ver a necessidade desse profissional. Cursos de especialização, né? Custos de logística começaram a aparecer no mercado, né? A gente já vê isso já, né? Faculdades, né? Focadas nesse assunto. Então, assim, hoje formal é um profissional que eu vejo para o futuro que tem hoje extremamente valorizado, né? Um cara com uma visão, porque ele acaba. O profissional de logística hoje, ele tem uma visão da fábrica, porque logística é tudo, é supply chain no geral, né? Planejamento, ele consegue olhar, permear por vendas, desde a demanda, né? Até a entrega, né? Então ele trabalha todas as áreas, até a área financeira, conversa com o financeiro por causa de estoque, tudo, política de estoque e tal. Então, assim, eu acho que ele é um profissional extremamente completo. Né? Então, hoje eu valorizo demais, assim, eu falo, meu grande desafio são as pessoas, né, para engajar e trazer para essa área. Quando vocês me convidaram para vir aqui em Mundo Logística para a gente falar de logística, eu adoro, porque para mim é a minha carreira, foi nisso, né? Eu me formei em engenheiro de produção mecânica, ia trabalhar na Scania com motor, aí de uma hora para outra falei, não. Muito bom. Bom, assim, a gente até comentou um pouquinho aqui antes, né, que a gente tem um elo ainda fraco nessa cadeia aí, que são os motoristas, né? A gente estava falando da falta de motoristas e tudo mais. Você já sente isso lá com vocês? Você acha que a gente tem uma solução de curto prazo ou o que o mercado poderia fazer? Qual que é a tua opinião sobre isso? Olha, a gente já sente a dificuldade hoje de achar, porque ele está bem competitivo o mercado, então qualquer movimento do agro, por exemplo, a gente perde na ponta, né? Qualquer movimento em outros setores que estão na safra ou que estão ali, né, bombando, a gente já sente isso no preço, às vezes, ou sente isso na escassez, né, desse tipo de motorista, né? E eu vejo isso que é uma tendência. A gente precisa. Eu coloquei
Eu fiz a gente apresentou o programa de excelência esse ano, e o assunto principal que a gente levou em pauta, trouxe o pessoal da PX, foi discutir soluções para esse problema. O autônomo tem hoje uma média de idade acima de 55 anos, né, já está chegando a quase 60 anos, né? Eles estão se automatizando, eles já conhecem tecnologia. Existe uma pesquisa que mais de 98% já usam o WhatsApp, já sabem, trabalham nisso, mesmo com 70 anos, já estão informatizados, vamos dizer assim, né? Mas a gente precisa conectar, estar mais próximo desse cara. Uma das coisas que a gente fez esse ano, a gente lançou a Vinco, uma transportadora digital, que a gente fez uma spin-off da ArcelorMittal. Muito legal, foi um projeto fantástico que a gente fez no ano passado e lançamos agora em maio. A transportadora está pequenininha, mas é um dos grandes objetivos também de chegar mais próximo desse autônomo, né? Entender um pouco dos anseios. Através da Vinco, a gente pode fazer grandes projetos de entender mais o que esse autônomo quer, se ele quer um app, se ele quer um super app, se ele quer o que ele quer, se ele quer plataforma de treinamento, se ele quer programa de compras, o que ele quer ali, né? O que ajudaria ele no dia a dia na estrada, né? Uma coisa que eu acho que no Brasil não evoluiu é a infraestrutura. O motorista a vida toda sofreu demais nas estradas do Brasil, né? E é por isso que também tem essa escassez, porque o pai não quer ver o filho passar por o que ele passou nas estradas. O motorista era, hoje não é mais, mas eu acho que hoje a gente valoriza muito mais do que no passado. Mas era uma profissão marginalizada. A estrada era ruim, não tinha posto de gasolina para o cara comer. O Brasil é gigante, o cara tinha que morar fora de casa. O cara tinha que morar fora de casa. A estrutura para qualquer posto para parar era péssimo, né? Então, assim, não tinha nada. Hoje ainda tem um pouco, mas acho que falta muito. Não tinha nada preparado para esse cara. Então, o que nós estamos sofrendo hoje é porque tratamos muito mal esse profissional no passado, né? Então, ele está aí hoje, né? Tanto que em 2017, quando parou o Brasil. Sim. E esses são profissionais importantes para o Brasil. O Brasil precisa deles, né? Então, de lá para cá, eu acho que mudou um pouco. Assim, não, a gente precisa ter um olho para esses caras, né? Então, infraestrutura é muito importante. As empresas têm que trabalhar com muita infraestrutura para receber nas suas fábricas, nas suas usinas, receber bem esse profissional. Para ver se a gente também torna a profissão motorista atrativa novamente, né? Que eu acho que ela perdeu um pouco essa atratividade e por isso que a gente está com essa escassez hoje. Muito bem, é isso mesmo, concordo também, cara. Agora falando um pouco de sustentabilidade, né? Você tem defendido aí uma logística sustentável como vantagem competitiva, né? Como é que você tem atuado nesse sentido aí? A sustentabilidade eu acho que a gente tem muita oportunidade sem fazer altos investimentos. A gente tem projetos dentro da ArcelorMittal de sinergia, que eu comecei lá na Ambev lá atrás, lembra da Sadia que a gente fez e tal? A gente fazia o backhaul com a Sadia, que é usar caminhão deles para transportar bebida. Sim. Né? Desligavam lá o termoclink lá e colocavam o produto lá dentro, né? E na Arcelor nós estamos começando a fazer esse trabalho. Eu estou fomentando uma área para isso, né, junto com suprimentos, para a gente ter uma empresa no mercado que também está fazendo alguns testes com a gente lá, de sinergia, né? E porque isso já é uma redução de carbono. É o caminhão não estar vazio na estrada. Tá. Então, assim, não necessariamente você precisa colocar um caminhão elétrico, mas você pode fazer o que está hoje rodar cheio, né? Cheio. Verdade. Né? E já reduzir carbono, né? A Arcelor é muito preocupada com esse assunto, ela tem nas mídias, né, dizendo sobre isso, nós estamos prometendo carbono zero até 2030, né? Que seria na compensação, obviamente, de carbono, né? Nós temos a Bioflorestas hoje, uma plantação de eucalipto que a gente faz carvão, que é um reflorestamento que ajuda muito também no meio ambiente. A gente tem usinas elétricas que queimam sucata e não geram carbono, porque o aço ele é um produto 100% reciclável. Você pode pegar ele, você não perde nada, né? Então, o aço é muito importante. Você pode colocar de novo que ele vai transformar em outro produto, né?
Então, assim, tem muitas oportunidades sendo feitas, sendo caminhadas pela empresa, e dentro da logística eu vejo que a gente tem que caminhar com sinergia, buscar alternativas de caminhões, claro, que emitem menos carbono. Tem várias frentes que a gente está começando a atuar em parceria com a própria empresa que tem esse viés de sustentabilidade. Legal. Inclusive, você foi responsável pela implantação dos caminhões 100% elétricos, né? Não, na verdade é o seguinte, a ArcelorMittal ela tem duas grandes empresas dentro dela. Tem a ArcelorMittal Longos e Planos. Tá? Então a ArcelorMittal Brasil ela forma duas grandes empresas. Tem duas empresas no Brasil, ArcelorMittal Longos e Planos. Foi o time de Planos que fez essa iniciativa. Que foi essa dos 100%. A gente está em Longos, né? Que é quando se fala, essa é de bobina. A de bobina. Eles têm bobina, né? Transportam bobina. Sim. Os caminhões bobineiros deles são caminhões elétricos. Eles colocaram, não todos, mas colocaram uma grande parte de frota de caminhões elétricos. É uma excelente iniciativa que eles fizeram lá. Inclusive, nós estamos também trazendo algumas delas para o nosso negócio. Mas o transporte bobineiro é uma bobina, ponto A e B, tem bastante produtividade. Então, além do ganho sustentável de carbono, de emissão de carbono, tem também a questão financeira também. Sim. Que valeu a pena, né? Legal. E vale também ressaltar, a gente tem muito produto com carbono zero. A gente está lançamos já o vergalhão X-Carb, que é um vergalhão zero carbono. Toda produção dele ela é com energia renovável, a gente não emite nada de CO2, né? E é um vergalhão que é usado na construção civil hoje, né? Então tem empresas já, grandes construtoras já utilizando o nosso X-Carb também. Que legal. Que no final para o cliente também é uma grande vantagem usar um produto dessa forma, né? Legal. Cara, integração de modais, né? Que é outro tema aí que está cada vez mais presente nas discussões logísticas, né? O que você considera fundamental aí para que a gente consiga integrar modais no Brasil aí de uma forma que seja viável de fazer uma multimodalidade? Primeiro o Brasil precisava ter um pouquinho mais de ferrovia, mais investimento em ferrovia, né? A gente usa muito multimodal. Você usa muito multimodal? Muito. A gente trabalha muito com as grandes empresas, MRS, VLI, Rumo, né? A gente tem hoje vários terminais espalhados no Brasil todo que eu venho com ferrovia e saio por rodovia, né? Tá. Eu acho que a infraestrutura ela é muito bem estruturada no Sudeste. A gente tem pouca malha ferroviária, ou pelo menos quase nada para o Nordeste. E tem algumas que a gente sabe lá por causa da Vale, né? Onde a Vale tem a... Como é que chama lá? Eu esqueci o nome. Então eles investiram muito lá por conta do minério que eles exportam lá, né? Em Carajás. Mas assim, fora Carajás lá em cima, existe um entre de lá de cima até embaixo tem quase nada, né? E aqui no Sudeste, São Paulo, Vitória, Rio e Minas, a gente tem uma malha ferroviária interessante. Tá. E é muito importante usar, né? Além pela questão também de sustentabilidade que a gente acabou de falar, né? E custo também, né? A gente consegue ser bastante confiante. Então eu defendo muito multimodal. O que nós estamos usando também é cabotagem. O custo da cabotagem deu uma melhorada no Brasil nos últimos anos. A gente também está usando para Manaus e tal. Porque também é uma oportunidade de subir também, né? Sim. O Brasil é um país que sobe, não desce, né? Você tem que tem que achar alternativas sempre para subir, né? E você não consegue alternativas às vezes para descer. Então, quanto mais barato você subir, melhor, né? Então, a gente tem trabalhado muito também multimodal com o marítimo, né? Fazendo cabotagem. Legal. Você falou ali, cara, no começo, quando eu te perguntei dessa questão de sustentabilidade, da questão de colaboração, né? E acho que quando o Rafa falou de colaboração lá, eu pensei hoje, como você trabalha, eu falei, cara, acho que meio que impossível colaborar com estrutura, talvez, de transporte que você tem e tudo mais. Mas não, você está dizendo que isso pode ser uma realidade. Eu faço, às vezes, colaboração comigo mesmo, inbound e outbound. Entendi. O caminhão de sucata pode trazer produto cavado, né? Então, isso é o que eu estou mais focado nesse momento, né? Óbvio, a gente fez algumas colaborações piloto com outras empresas, mas são pilotos, são feitas por um tempo, depois param, depois faz por outro tempo. Não tem uma coisa mais sustentável a longo prazo, né?
mas a gente quer fazer. Mas a tua pergunta faz sentido. Como nossos caminhões são caminhões muito... Não são específicos. Nós estamos trabalhando com caminhão graneleiro, caminhão carga seca. Só que o produto, o aço acaba muito com a carroceria do caminhão, né? Ele é um produto muito pesado. Então o caminhão tem que estar preparado para carregar aquilo, né? E às vezes o cara também não quer, porque ele está acostumado a carregar paletizado e tal, e botar aço em cima do caminhão dele. Tal. Mas coisas que tem que ir trabalhando, né? Construindo isso, exatamente. Legal. E, cara, numa iniciativa como essa, a gente consegue uma grande otimização de emissão de carbono. É que às vezes, assim, as pessoas não têm dimensão do quanto isso pode ser relevante, né? O cara fala assim, pô, mas vou colaborar, mas vou ganhar ali. Mas eu acho que efetivamente você consegue bastante coisa, né? Das que mais polui hoje depois do agro, né? Eu acho que vem esse setor de veículos, né? De carros e caminhões e tal. Então, assim, você tem, claro que não tem os números aqui, mas em grandes escalas, né? Você fazendo, você consegue provar isso, né? Quando a gente fez com a Sadia, eu não me lembro exatamente dos números também, mas a gente apresentou números bem favoráveis, né? Porque a gente chegava a fazer 1000 viagens por mês só de sinergia, né? De backhaul com a Sadia. Bastante coisa. Chegou a fazer 1000 viagens por mês. Virou até case de sucesso, nós apresentamos fora do Brasil na época, né? É um projeto muito legal, né? E depois a Ambev até criou uma área para isso. Não sei se depois ela continuou uma área de sinergia. Porque tem oportunidade. O Brasil tem muito circuito ida e volta, né? O motorista por si só tenta procurar voltar cheio e tal, né? Se você tem algum sistema que consegue casar isso e hoje já tem alguns no mercado que já traz essa possibilidade, você reduz em grande escala. Claro, um caminhão não vai mudar muito, mas fazendo vários, né? Legal. É um grande ganho em escala, sim. Boa. Falando em atração de pessoas aí para logística, né? Qual a dica que você deixa aí para os executivos de logística para a gente formar cada dia pessoas mais preparadas para o momento atual e também para o futuro da logística, com muita tecnologia, com automação e aí vai? Eu acho que hoje está mais fácil que a nossa época. Eu também acho, sinceramente, eu também acho. Mesmo, né? Eu acho também. A gente não tinha nada. Eu trabalhei de analista de rota no CDMOCA usando guia para ir nas ruas. É verdade. A geração atual não tem ideia o que é um guia. É verdade. Que pegar lá para achar o caminhão, tinha que achar por guia, e o cara mudava de rua, você tem que achar onde ele estava no guia. Tinha que parar o carro para procurar, né? Não tinha track, não tinha nada disso, né? Sim. Hoje o profissional da logística ele chega com um menu de opções de tecnologia a favor, né? Ele tem que minimamente conhecer tecnologia. E não é só o cara da logística. Qualquer profissional. Mas minimamente conhecer tecnologia, ter vontade de trabalhar. Hoje eu brinco assim, cara, você quer o quê? Eu quero trabalhar. Não, beleza, você sabe nada, mas você quer trabalhar, então vem trabalhar com a gente. No lugar certo, porra. Porque tá difícil às vezes é o cara querer, né? E o profissional de logística tem que entender que pelo menos na minha concepção, o cara tem que passar por uma operação. Ele tem que estar na operação, no chão de fábrica, pelo menos no início da carreira dele. Eu tô falando minha opinião. Mas eu concordo totalmente. No final, é complexo, né? Logística é complexa. No Brasil, então, é mais difícil ainda, porque tem imposto para lá, imposto para cá. Tem vezes que vale a pena mandar um caminhão para outro lugar e voltar com ele. Tipo, tem umas coisas que só o Brasil... Só existe no Brasil. Só existe no Brasil. Então, de fato, existe esse fator, né? Super importante. Não, e eu acho super importante. Eu acho que ele tem que trabalhar no chão de armazém, ele tem que acompanhar o caminhão, ele tem que ver o que é esse mundo lá no chão de fábrica. As dificuldades, todos os problemas que o cara passa. Isso no início da carreira, para criar uma casca, para criar um senso crítico, para entender como é que funciona o processo. Então, o profissional, ele tem que estar preparado a isso. Preparado a ter mobilidade, né? Porque a logística é o Brasil todo, geralmente. Sim, né? Também viaja muito. Mobilidade, né? Ter essa assim, vontade de realmente trabalhar, mobilidade, trabalhar na operação. Porque vir para o escritório é mais fácil, né? Trabalhar na logística do escritório é mais fácil. Agora, quando você bota um profissional hoje na logística do escritório, você quer botar o cara para trabalhar no armazém, que ele vai ter que trabalhar no turno da noite, por exemplo, não quer.
E esse profissional de logística que eu valorizo, esse cara que trabalha no turno da noite. Que hoje é difícil você encontrar. Né? O cara tá lá, bota de segurança, olhando a segurança da equipe, tendo esse olhar crítico, sendo responsável por todo aquele processo. Envolve muita liderança também, né? No final, sempre... Todo mundo de logística tem times gigantes. E aí, para você formar líderes, para você... E 24 horas ainda, né? Então, se você não tiver alguém capacitado lá às 24 horas, né? Eles vão trocando, mas tem sempre alguém responsável. Isso é uma formação, né? Não é do dia para noite que o cara acorda um bom líder, acorda um cara que tem essa responsabilidade de tocar 100, 200 pessoas. Então, de fato, é uma formação mesmo. Né? É uma formação. Eu até dou o recado aqui. Onde está a câmera aqui? Sim. Você, profissional de logística, que tem mais de 50 anos e quer voltar para o mercado, eu acho que procura a gente. Tem espaço. Porque você trabalhou, às vezes, lá no chão de fábrica. Eu valorizo muito isso. Valorizo demais. Tanto que eu tenho trabalhado muito profissionais, quando eu trago do mercado, profissionais que têm esse encarreiramento, sabe? Que trabalharam no chão de fábrica, que vieram lá de baixo, buscaram, sabe? E tiveram vontade, porque eles têm uma resiliência incrível. Sim. Incrível. E cheio de ideias. Verdade. Porque tava lá no dia a dia, né? E cara, assim, eu acho que para quem quer trabalhar com logística, né? Você ficar só no escritório... Porque no final, cara, o que a gente faz? A gente faz a coisa acontecer lá na ponta, cara. Então, você não tá lá vendo a coisa acontecer, também acho que não cria essa vontade, pô, quero fazer, quero melhorar, quero não sei o quê. Porque você não tá muito lá na ponta, né? Você não viu a coisa acontecer efetivamente. Eu acho que ali que tá a magia do negócio, né? Então, e aí a minha pergunta, vocês estavam falando, e aí eu vou fazer uma pergunta pros dois, isso não é comum, nunca fiz isso, mas enfim. Porque aí vocês estão falando assim, cara, comecei 25 anos atrás, lá, e aí fui trabalhar com logística, cara, ninguém sabia o que era, como você falou, não tinha nenhum recurso, e aí minha pergunta é assim, cara... O que te atraía? Por que vocês foram lá? Né, assim, mas acho que isso trazendo pra hoje... Acho que é um pouco disso, cara. Talvez seja essa magia lá da ponta de ver as coisas acontecendo. Enfim, aí vocês vão me responder, mas pelo menos isso é a conclusão que eu tiro, né? Mas enfim, queria saber de vocês dois aí. Começa você é o convidado. Não, eu entrei lá em 2001, né? E é engraçado, minha história é engraçada porque eu engenheiro, né? Formado engenheiro e tal. Meu pai achava o máximo ser engenheiro, né? Aí, pô, você vai trabalhar na Ambev do quê? Aí eu falei assim, eu vou trabalhar de analista de rota. Assim, mas que, eu acordava às 5 horas da manhã. Aí meu pai já começou a olhar pra mim assim, peraí, mas pô, tá estranho. Engenheiro, 5 horas da manhã. Eu acordava às 5 horas da manhã, ia pra matinal, distribuição, chegava, começava a matinal às 5h30. Te gritava que nem uns loucos motoristas pra sair pra rota e tal, aquela festa toda. Os motoristas iam pra rota e tudo. Só que era assim, é engraçado que assim, lá no chão, o que você faz dá resultado na hora. Então, não é que nem você tá no escritório, você faz um negócio que você manda alguém fazer, que vai mandar alguém fazer para o negócio acontecer. Não, lá você é o dono do negócio. Então, no dia seguinte, eu queria fazer alguma coisa diferente, eu fazia e acontecia. E isso trazia para mim uma sensação de satisfação de assim, eu tô guiando esse negócio. Eu sou o dono, apesar de ser era uma área de 30 caminhões, cuidava de chopp, entrega de chopp no São Paulo, né? Uma área, eu atendi o São Paulo inteiro com esses 30 caminhões, mas para mim era... Eu definia, assim, entregar um cara ou entregar outro, qual era a rota que ele ia fazer, o que era melhor ele fazer. Então, eu que definia aquilo, eu que mexia. Então, isso me motivava demais. E meu pai ficava o tempo todo me falando, assim, porque ele me via chegando 10 horas da noite em casa, porque na época o meu gerente de logística falava assim, só quando todos os caminhões estiverem dentro do CDD, você pode voltar para casa. Você imagina. Essa escola eu tô falando isso, eu vou assustar as pessoas aqui, porque assim, que isso? Você, não é. E não era escravo, hein, gente? Vamos deixar bem claro. Mas eu gostava de fazer aquilo, né? E aí meu pai sentava comigo várias vezes, mas você estudou engenharia, você não quer trabalhar em banco, e não sei o quê, e bababá, e bababá. E eu falei, pai, não quero. É isso que eu quero, eu gosto disso aqui. Legal. E acho que foi a melhor escolha, sabe? E não tinha realmente tecnologia para suportar a gente. Mas o que me motivava, que foi a tua pergunta, é poder atuar ali e ver o resultado na ponta. Bom, vou contar a minha história, é um pouquinho diferente, mas também eu tenho um baita orgulho. Assim, no final, eu entrei na Ambev na área financeira.
Então eu passei 2 anos na área financeira. Verdade. E aí o Adriano Negrão, ele hoje está na Alpargatas. Ele fala, eu era do time dele, né? Financeiro e logística era junto. Ele era a pessoa de operações do estado de São Paulo. E aí ele falou, Rafa, cara, eu preciso de alguém no autosserviço que tenha conhecimento financeiro, porque, cara, é muita grana que se gasta na Ambev. A gente fazia 300, 400 caminhões por dia de entrega, né, em autosserviço. Então era um volume financeiro muito alto e não tinha sistema na época. Na época era a planilha de Excel controlando milhões e milhões de fretes, né, de custo com frete. Então eu ouvi ele e falei, cara, legal, vamos nessa. E aí caí no mesmo lugar que o Saldanha falou, que é, pô, no final você consegue ter muito impacto. Sem a logística, tudo que foi feito na empresa inteira não se concretiza, né? Então eu lembro o autosserviço negociavam tipo muito volume, né? Principalmente final de ano. E aí o gargalo sempre estava na logística, né? Como você vai entregar 500 carretas no GPA em 3 dias? Era super complexo. Então, no final você conseguia fazer muita diferença no negócio. Por natureza, como o trabalho é muito intenso em logística, geralmente a galera da logística é a galera mais unida, assim, é a galera que tá junto no amor e na dor. É super legal o clima numa operação que as coisas rodam, né? E de novo, no amor e na dor. Até na dor, o clima da logística é legal. É verdade. Então, putz, quando eu caí nesse cenário, eu me engajei absurdamente. Bom, e o resultado começa a vir, né? E aí eu tenho várias histórias interessantes. Aí eu acho que uma, para deixar uma pitada engraçada, que eu era o gerente operacional do interior de São Paulo. Morava em Campinas na época. E aí minha mãe falou, Rafa, vou dormir na sua casa esse final de semana. Tal. Ela veio me visitar em Campinas. E aí, na Ambev tem um ritual de inventário todo mês, né? Todo domingo, um domingo por mês tem um inventário. E aí o gerente da operação, que é o dono do negócio ali, tem que estar, né? Acaba sendo exemplo e também tem toda uma questão de E ganhava uma caixinha de cerveja ainda. E ganhava uma caixinha de cerveja. Então, eu falei, pô, mãe, ok, vem dormir em casa, mas eu vou ter que sair 6 horas da manhã para ir pro inventário no domingo. Aí ela falou, pô, beleza, tranquilo. Ok, aí acabou o inventário, eu falei, mãe, vem aqui, me pega e a gente vai almoçar junto. Aí ela chegou no centro de distribuição da Ambev de Campinas, eu acho que deve ser o quarto maior centro de distribuição da Ambev, gigantesco. E 200 caminhõezinhos parados no pátio, assim. Aí eu falei, pô, entra, vamos conhecer a operação. Aí ela rodou, ela falou, cara, deixa eu te contar uma coisa. Seu sonho era ser motorista de caminhão quando você tinha 3 anos de idade. Você só falava que queria ser motorista de caminhão. E, cara, agora você cuida de 200 caminhões. Cara, você é o cara mais bem-sucedido que eu conheço na minha vida. Então, essa é uma brincadeira aí da carreira de logística, mas, puta, eu acho que a história se junta aí na maioria das respostas dos profissionais da logística. No final, é vontade de fazer acontecer e, puta, um clima muito bom, que as pessoas se ajudam de fato e você faz acontecer. Eu acho que as pessoas se ajudam muito, é uma área muito... apanha muito, né? A gente brinca lá, logística... No news, good news, né? Se não fala mal, é porque ótimo. Tá tudo ótimo. Porque elogiar ninguém fica elogiando. Mas fez mais que sua obrigação, entregou, tá tudo certo, né? Então essa união é muito importante. Eu acho também. Acho que isso também me motivava bastante de estar junto com as pessoas ali. A gente apanhava junto, a gente ria junto, a gente comemorava junto, né? E fazia o que ele falou, pegar no final do mês, entregou 300 caminhões para um grupo Pão de Açúcar, abrindo agenda, porque não era fácil ter agenda para todos os caminhões para entregar. É você que fez aquilo acontecer. Não foi o cara que estava sentado no escritório. Então isso motivava bastante. Saldanha, agora a gente vai para um quadro final aqui. Pensei, falei, um bate-bola. Responda aí como você achar melhor, tá? Inovar ou renovar? Inovar. Conhecimento ou experiência? Experiência. Terceirizar ou primarizar a logística? Essa é bem interessante. Eu tô com um viés mais de primarização ultimamente do que terceirização, pelo nível de serviço que a gente às vezes encontra no mercado. Porque hoje, diferente de uma logística paletizada, como eu falei, a logística de siderurgia ainda, armazém de siderurgia ainda, a gente tem poucos especialistas no mercado. Tá?
Então, por uma questão específica do negócio, eu ainda acho que primarizar pode ser uma solução interessante. Trazer pessoas e treinar pessoas internas. Legal. E, S ou G? Acho que os 3. Não dá para andar separado. Tá bom. Meu maior obstáculo como profissional é o quê? Gestão de pessoas. Não obstáculo, não quero nem dizer que seja um obstáculo, porque obstáculo tem um viés de problema, né? Tá. Mas Desafio. eu diria como desafio. O que você mais valoriza na hora de contratar alguém? Vontade de trabalhar. O que mais pesa na hora de demitir alguém? Histórico da pessoa pesa muito. Legados que ela deixou, né, pesa muito. De não demitir. De demitir, que pesa é comportamento. Hoje a gente não tem que aceitar comportamentos que no passado eram permissíveis, né? E hoje eu acredito que não são mais, e a gente tem que ser bem duro nesse sentido. E baixa performance, obviamente, também. Às vezes não existe a pessoa ruim, mas existe a pessoa que não está não performa bem aquele trabalho. Aquele ambiente. Tem algum profissional que te inspira? Na área de logística? Pode ser. Não, ou no geral? No geral. Jeff Bezos. Legal. O que falta na logística brasileira? Infraestrutura. E como é que você vê a logística brasileira daqui a 10 anos? Você é um otimista? Sendo otimista? Não, se você é um otimista, daqui a 10 anos vão estar pior, vão estar melhor, como é que você vê? Eu acho que o processo de melhorar é natural, né? Eu acho que não vejo, até porque a gente vê investimento, vê empresas aparecendo para trazer coisas melhores em tecnologias, né? Então eu vejo uma logística melhor do que nós temos hoje, com mais talvez infraestrutura, mais rapidez, com novos tipos de veículos, né, para entregar. O Brasil, apesar de ter toda essa dificuldade de impostos e tal, de custo alto, é um país que ainda assim tem uma criatividade interessante, traz coisas interessantes, a gente também traz de fora, a gente sabe copiar bem. Então eu vejo uma logística andando, pelo menos de forma crescente, assim, acompanhando a tendência do mercado. Senão também não vai sobreviver. Como é que vai esse país se entregar? Muito bom. Cara, obrigado pela tua presença aqui. Foi incrível, assim. Acho que tem vários insights aí que o pessoal vai aproveitar bastante, né? Espero que tenha sido legal para todo mundo. Sem dúvida, foi muito legal. Obrigado pelo teu tempo. Sei que corrido, um monte de agenda. A gente estava tentando já há algum tempo, deu certo. Então, valeu demais. Rafa, obrigado de novo aí pela tua companhia. Prazer estar aqui sempre com você, Guapo. E obrigado, Saldanha. Foi muito bom papo. Acho que bastante coisa era super interessante. E o mais legal é ver pessoas muito apaixonadas por logística, que nem você. Acho que inspira muita gente do nosso setor, super importante. Obrigado. Isso é muito legal. Acho que talvez o principal coisa que vocês podem aproveitar é um cara apaixonado, enfim, que está construindo uma carreira brilhante. Também desejo muito sucesso aí, né? Sei que você vai fazer muita coisa ainda no setor. E então é isso. Pessoal, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio.